Oi, seja bem-vindo ao quarto videoaula do canal. Se você acha que Química é uma matéria muito difícil de aprender, é porque você ainda não viu nenhum vídeo do canal. Então não saia daí, porque eu tenho certeza que você tem muito que aprender com o vídeo da aula de hoje. A aula de hoje será sobre método de separação de mistura heterogênea. Se você ainda não assistiu a aula sobre método de separação de mistura homogênea, não perca mais tempo e clica no vídeo da aula 3 para você não comprometer a sua aprendizagem. É muito difícil encontrarmos na natureza as substâncias no seu estado puro. Encontramos as substâncias misturadas com outras. Mesmo estando misturadas com outras, as substâncias elas não perdem suas características, porque elas não sofrem reação com outras substâncias. A maioria dos métodos que iremos citar na aula de hoje, nós já fizemos ou já vimos alguém fazer. Temos de relembrar que para cada mistura existe um método específico para separar os componentes dessa mistura. Antes de começarmos a falar sobre método de separação de misturas heterogêneas, temos de saber que misturas heterogêneas são aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases. Exemplo, água mais óleo. Filtração é o método de separação de mistura que utiliza filtros para separar os componentes de uma mistura entre sólido e líquido e sólido mais gás. Exemplo, água mais pó de café ou ar mais poeira. Catação é o método que utiliza as mãos ou uma pinça para separar os componentes de uma mistura entre sólidos. Exemplo de mistura que podemos utilizar catação é feijão mais impurezas. Decantação é o método de separação de mistura entre sólido e líquido ou sólido e gás. Utilizamos o princípio da densidade para determinar a substância que irá ocupar a posição superior ou a posição inferior do recipiente. Exemplo, água mais gasolina. Dissolução fracionada é um método utilizado para separar uma mistura de dois ou mais sólidos, quando apenas um dos sólidos é solúvel em um determinado solvente. Esse solvente não necessariamente tem de ser a água. Um exemplo de mistura que podemos utilizar a dissolução fracionada é areia mais sal. Levigação é o método utilizado para separar misturas de sólidos com densidades diferentes. Esse método pode ser feito com uma corrente de água para arrastar o sólido menos denso. Esse método é muito utilizado por garimpeiros na extração de ouro. Peneiração é o método utilizado para separar os componentes de uma mistura entre sólidos. Através de uma peneira, os sólidos são separados de acordo com seu tamanho. O menor componente da mistura passa pelos poros da peneira e o maior fica retido nela. Esse método é muito utilizado na construção civil para separar areia mais pedra. Flotação é um método utilizado para separar os componentes que têm diferentes densidades com um líquido que tem densidade intermediária. A mistura de areia e raspas de madeira pode ser separada pelo método da flotação. Separação magnética é um método que utiliza um ímã para separar misturas entre sólidos, quando apenas um dos sólidos possui propriedades magnéticas. Exemplo, enxofre mais pó de ferro. Ventilação é um método que utiliza corrente de ar para separar mistura de sólidos de menor densidade daqueles que possuem maior densidade. Esse método é muito utilizado para separar arroz de suas cascas. Gente, essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre essa matéria incrível que é a química, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar um like nesse vídeo. Fique com Deus e até a próxima aula.